Pronto. Beleza? Maravilha. Como está? Tudo pronto para começarmos? Agora a gente já está ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite, Estamos ao pessoal. Tudo vivo. bom? Agora você deixa a sua nela. Então, deixa eu apresentar aqui. Já tem 10 pessoas na sala, no chat, né? Pessoal, eu estou aqui com o Arthur Brasil, ele é especialista em serviço de monitoramento e ele utiliza o Zabbix com Grafana e vai falar um pouquinho aí para a gente como é que funciona esse monitoramento, como é que é o monitoramento de rede. Conta um pouquinho de você e da sua empresa antes, Arthur. Me chamo Arthur Brasil, fundador da Artistas da Monitoração. Comecei há bastante tempo trabalhando com provedores de internet, em vários níveis, trabalhando como suporte, como supervisor de redes e outros níveis hierárquicos, né? E em dado momento eu encontrei uma necessidade de aprimorar as informações para gerenciar melhor um provedor, supervisionar, cuidar de um provedor. E aí eu comecei no passado com as ferramentas tradicionais, Nagios, Ping, Dude, entre outras ferramentas no mercado. Até um ponto que eu me deparei com necessidades mais avançadas, conhecido como telemetria, me deparei com o protocolo SNMP e tomei por decisão usar a ferramenta Zabbix. E nela eu tenho me divertido muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você era um profissional de tecnologia, você era um analista de rede, trabalhava num provedor? Exatamente. Exatamente. Sempre atuando em telecom, provedores de internet. Desde o nível 1 até outros níveis, né? Na verdade, eu posso me dizer que minha carreira, basicamente profissional, foi formada nesse nicho de mercado em telecom. Entendi. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está nos assistindo, talvez a pessoa não saiba direito, qual é a importância de monitorar a rede? A monitoração, ela é a visão macro e a visão detalhista, minuciosa dos elementos monitorados. Então, a importância tem a ver com o poder de decisão mediante a informação que você tem, a coleta dessa informação. Por exemplo, você pode ter equipamentos no meio do mato, né? Em uma fazenda, e você ter que coletar essas informações de forma manual, solicitar que um supervisor de redes, um técnico de campo, vá ao local coletar essas informações. Então, através de um sistema informático, um software de monitoração focado em redes, como os Zabbix, você pode ter a informação de forma mais objetiva e de forma, assim, como eu posso dizer, mais detalhada, minuciosa, ou até mesmo de uma visão overview mais macro, ou seja, lhe dá o poder de decisão. Agora, deixa eu te perguntar. Bom, vamos lá. O Grafana, ele não é um componente do Zabbix. É Zabbix ou Zabbix? Zabbix. Zabbix, né? Eu Zabbix. pronuncio de forma incorreta. É um vício. É lamentável. Tá, aí para a galera que está nos assistindo, eu enrolei um pouquinho para que a audiência ficasse um pouquinho maior. Eu acho que agora a Certo. audiência está boa. Tem 30 pessoas na sala. Você consegue ver o chat também? Nesse momento, não, mas eu vou colocar em 2 minutos. É que você só olha aí, só está olhando o Zoom, né? O Zoom. Eu vou abrir agora o link do YouTube. Eu acredito que eu consiga ver o chat. Isso. Galera, não sai daí. Está assistindo? Eu enrolei um pouquinho para que a audiência. Pronto, nesse momento eu estou no chat aqui.
Pronto. O maneiro do ao vivo, né? Eu tô meio com... O maneiro do ao vivo é que você tem essa disponibilidade toda. Né? Os bastidores. Agora que você retornou, eu tomei como iniciativa compartilhar uma tela. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Ok. Caraca, 2 vezes o celular no chão. 2 vezes. Não é possível. 2 vezes que é o celular. Agora sim. Agora beleza. Maravilha. Arthur. Fique à vontade, pergunte. Peraí. Deixa eu ver aqui. Você tem que voltar aí para o seu... Como é que é? Volta para o seu, volta para o seu vídeo. Tá. Maravilha. Volta para o seu vídeo, rapidinho. Volta para o seu vídeo. Pronto? Galera, primeiro eu quero explicar para vocês o seguinte. O que é monitoramento? Quando você tem equipamentos rodando na rede, quando você tem um roteador, quando você tem um switch, quando você tem, sei lá, um GPS, por exemplo, quando você tem um no-break, esses equipamentos, eles precisam ser monitorados. Principalmente quando você tem um provedor grande, você tem uma OLT, por exemplo. Quando você tem um provedor grande, você precisa monitorar se o equipamento está ligado ou não. O monitoramento mais básico que todo mundo faz é o monitoramento que a gente chama de ping, né? Então, como é que essa coisa funciona? Eu vou aqui compartilhar minha tela aqui um minutinho. Então, galera, como é que funciona? Geralmente, o provedor vem aqui e pinga algo. Igual aqui, ó, vou pingar aqui, ó. E ele tá respondendo ao ping. Ele mandou um ping para o 8.8.8 e respondeu em 2 milissegundos. Isso que eu estou fazendo já é um monitoramento. Eu sei que esse 8.8.8 é um DNS do Google. Então, o que acontece? Para que eu não tenha que fazer um monte de telas, né? Imagina que eu fosse fazer aqui um monte de telas. Aí, sei lá, uma pingando, botar aqui, por exemplo, o Google. A outra pingando o UOL, né? Então, o que acontece? Para que eu não tenha que ter um monte de telas pingando isso o tempo inteiro, os provedores de internet utilizam o que a gente chama de ferramentas de monitoramento. E essas ferramentas de monitoramento, elas fazem exatamente isso. Elas ficam pingando e elas armazenam nos seus bancos de dados as suas devidas latências. E aí, posteriormente, você pode tirar um relatório dessas latências. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui o que seria algumas ferramentas de monitoramento, tá? Calma que você vai entrar em cena, Arthur, peraí. Deixa eu dar aula que a galera às vezes é leiga. Por exemplo, uma das ferramentas muito conhecidas é o PRTG. Esse PRTG aqui da Paesler, tá vendo? Ela é uma ferramenta de monitoramento muito conhecida.
Ele é um software pago, porém ele tem uma versão grátis. Uma outra ferramenta também muito conhecida é o Dedude. Dedude. Esse Dedude é do próprio... mas apareceu um doido aqui, né? Esse Dedude aqui, ela é uma ferramenta de monitoramento da própria Microtik, né? Ela é uma ferramenta da própria Microtik. Está aqui uma tela do Dedude. E existem outras ferramentas, né? Por exemplo, uma outra ferramenta também muito conhecida de monitoramento é o Nagios. É isso mesmo, Nagios? Me ajuda aí, Arthur. Exatamente. Uma outra ferramenta muito conhecida é o Nagios. O Nagios é a mesma coisa, tem uma versão paga e uma versão gratuita, não é isso? Isso. Uma outra ferramenta, por exemplo, é os ferramentas de grande porte. O que seria ferramenta de grande porte? É um Tivoli da vida, não é isso? Isso. Da IBM. Sim. Né? Um software Tivoli da IBM, né? Alvic também. Então, o que acontece? Essa já é uma ferramenta, esse Tivoli Software já é uma ferramenta já para grandes empresas, né? Para monitorar muitas coisas. Agora, o próprio Linux, ele tem algumas ferramentas que também servem para monitoramento. Ok, galera? Então, vamos lá. Quais seriam as ferramentas do Linux de monitoramento mais básica e mais famosa? O MRTG, por exemplo, é uma ferramenta de monitoramento gratuita e também... Só que ela é uma ferramenta de monitoramento de tráfego de dados. Ok, galera? Uma outra ferramenta que também eu posso dizer que é gratuita é o NTOP. NTOP para NetFlow. O NTOP para NetFlow, ele também é uma ferramenta gratuita, ele faz flow. Flow é para fazer análise, né? Ela também é uma ferramenta gratuita. E a gente tem agora o nosso conhecido Zabbix, que é o que o nosso especialista Arthur vai falar um pouquinho para a gente. Aí o Zabbix, pessoal, vocês que estão nos assistindo, Zabbix é uma ferramenta open source também. Porém, os diversos profissionais da comunidade pegam essas ferramentas open source e fazem o quê? E aplicam ela nos seus provedores. Então, ele torna-se um especialista naquela ferramenta. E é hoje o que o Arthur é um pouco. Ele vai trazer um pouco aqui para a gente do trabalho dele. Agora, para muita gente que não sabe, se eu estiver errado, você me corrige, Arthur, o Grafana, ele é uma ferramenta de interface utilizada com diversas ferramentas de monitoramento. Também muito utilizada com os Zabbix, mas não obrigatória, não é isso, Arthur? Exatamente. O Grafana você pode usar com diversas ferramentas, mas não obrigatória. Aí agora fala um pouquinho aí, fala um pouquinho para a gente, Arthur, voltando aqui para a gente. Eu dei essa breve introdução para a galera aí poder, se situar um pouco. Porque na live geralmente entra uma galera que não sabe, leiga, o pessoal está começando agora. Perfeito. Então, basicamente, Zabbix é uma ferramenta de monitoração, é um software de monitoração chamado NMS, Network Monitoring System. Um software projetado para capturar informações de redes. Ok? Então, eu vou colocar aqui um breve slide, só tem 4 páginas, para organizar um pouquinho nossas ideias, Tá né? bom. A gente tem os conceitos. Explica aí, vai lá, mostra aí. Zabbix e Grafana, né? Na Artistas da Monitoração, empresa que eu fundei, utilizamos ambas as ferramentas e um protocolo de monitoração chamado SNMP. Vou apresentar um pouco.
O que é monitoração, né? A monitoração é a visão macro, a supervisão de tudo que está sendo monitorado, todos os dados de sistemas, banco de dados, equipamentos. O foco da monitoração é a métrica, os dados coletados. Analisar e detectar condições do que está sendo monitorado. Detectar incidentes, falhas, tráfego, informações relevantes. Também é conhecido como monitoração, como monitoramento. É muito popular no território nacional, apelidarmos de monitoramento. E também como telemetria. Um dos principais conceitos de monitoração é que você deve coletar através de um software. E este software, no caso para os provedores, tem que ser um software projetado para redes. E aí que entra o NMS, é o software para monitoração de redes. E aí temos várias opções. Temos Observium, LibreNMS, CACT, Nave, Pandora FMS, PRTG. Além destes, é claro, temos os ABICs, que é o monitorador. Devemos compreender, como o Alan citou aqui, os ABICs que monitora, ele que coleta, obtém as informações. O Grafana é mais um exibidor, um facilitador para exibir informações. O que o Zabbix oferece, né? Qual o diferencial dele perante as outras ferramentas? Monitoração contínua, alta disponibilidade para monitorar serviços a nível enterprise, ou seja, empresas grandes, corporações com muitos servidores e muitos dispositivos de rede. Ele oferece também a possibilidade de você manter o histórico e estatísticas das suas métricas pelo período que você projetar o seu storage. Você pode ter 10 anos de métricas ali e históricos das suas coletas. Ou pode minimizar isso para um mês. Mapear informações, criar diagramas, exemplos gráficos da sua rede, da sua infraestrutura, além de permitir a visualização e interação entre vários setores da sua rede. Por exemplo, você pode projetar uma monitoração focada no seu suporte técnico, focada no seu call center, na dashboards, telas, monitoração focada para gerência, diretoria, enfim. Você pode segmentar a sua rede, componentes da sua empresa, setores, e exibir telas apropriadas, a monitoração apropriada. Não somente aquela monitoração técnica para um técnico de campo. Prosseguindo, o que o Grafana oferece, já que a gente fala dos ABICs no mercado popular, associamos ao Grafana, devido à popularidade de ambas as ferramentas, o Grafana oferece uma estrutura leve e flexível, uma comunidade rica e participativa, diversos bancos de dados e sistemas são suportados, o que o Alan citou aqui, de que o Grafana funciona com outros sistemas. Você pode exibir dados de uma base de dados MySQL, de uma base de dados Oracle, de outros sistemas de monitoramento, como o próprio PRTG, enfim, uma infinidade de sistemas é suportado pelo Grafana. E, por último, o Grafana permite a acoplagem, a conexão com os ABICs. Ou seja, vocês podem ver todos os dados monitorados dos ABICs no Grafana. Prosseguindo, como era feito antes? O que o Alan apresentou aqui, nós já estávamos alinhados. Como era feito antes? Através de ping. Né? O antigo monitoramento centralizava as informações com gráficos, no máximo de status de um serviço. O serviço lá está apto, o site, eu pingo ele. E também era realizado no procedimento técnico o ping manual, como o Alan mostrou aí, para saber o status de cada serviço. Né? Então, a evolução de como era feito para o que eu vou exibir agora. Mas antes eu vou fazer uma breve pausa, deixar a palavra aí com o Alan. Eu vou mostrar como é a novidade agora, Zabbix e Grafana
que nós oferecemos aqui na Artistas, que o mercado Mas eu quero já te perguntar utiliza. uma Fala aí. coisa. Eu quero te perguntar uma coisa, Arthur. Quando você pode usar só os Zabbix sem o Grafana? Sim, Mas você ele tem pode um, instalar mas o ele tem um Zabbix. dashboard? Ele tem um dashboard? Tem dashboard, a gente vai exibir aqui. Ah, tá. Então tá. Era essa a dúvida. Vai lá, continua a apresentação. Aproveitando a sua dúvida, né, se eu posso utilizar ele sozinho, podemos utilizar os Zabbix somente no sistema operacional Linux como servidor, o responsável pela monitoração. Mas existem softwares coletores dos Zabbix para Windows e para outros sistemas. Ah, tá. Então, para mostrar, não. Mas ele não tem um troço em PHP que você bota dentro do próprio Linux e ele mostra lá umas páginas em PHP para você poder ver? No o Zabbix, exibidor e coletor fica hospedado no Linux. Agora, se você Ah, desenha, não, não. Existe, então, o Zabbix exibidor em Linux também. sim, Ah, exatamente. entendi. Tá bom. Tá bom? Tá, tá, Vamos lá, vou tirar a tela aqui, tá? tá. Vamos para a próxima tela agora. Vamos começar com a bola da vez, né? Os Zabbix. Você visualiza a minha tela? Tô vendo bem. Todo mundo tá Maravilha. vendo. Vamos lá. Vamos começar com mapas, né? Ou melhor, vamos começar com matriz de status, porque é relevante a coleta de informações. Então, referente à matriz de status, podemos visualizar da seguinte maneira. Mas que tela Os- é essa? Que tela é essa, Arthur? É uma tela de status de hosts monitorados, que são sites, Tá, tá, Abril, tá. AliExpress, Deezer, Entendi, Correios, são entendi. sites, websites. E temos a latência em uma coluna. Outro tipo de métrica de latência, com uma largura maior, um tamanho do payload do pacote CMP maior. Então, temos uma medição curta, com payload pequeno, e uma medição maior. E temos também perda de pacotes, entre outras informações ali. Basicamente, então, temos uma matriz de status, onde eu tenho 28 sites aqui, eu tenho um overview, uma visão geral do status dos sites. É como se fosse uma pequena planilha. E a visão é de que o governo está muito lento, a Folha e a Globo, e a Globoplay. Exatamente. Isso, é claro, A monitorando visão duas é de que o outras. governo está uma merda. Maravilha. Então, prosseguindo, vou colocar outra tela, uma visão um pouquinho melhor, de equipamentos aqui de enlace micro-ondas. Mas é que Séria tá, isso aqui foi tirado da onde, essa tela? dos Isso não Zabbix. é. A bola da vez é os Zabbix agora, os Zabbix. Ah, isso aqui era uma tela do Zabbix, interna Exatamente. dele? Isso. Ah, tá, tá, tá. Tá Quando bom. eu for para o grafano, eu vou comunicar. Tá, Por tá, quê? tá. A gente vai focar nos Zabbix agora para a gente desenvolver o conceito, não conhecendo a ferramenta, clicando em menus, e sim das possibilidades. Tá? Então, por exemplo, aqui outra matriz de status. Né? Nessa matriz de status, temos ali de forma bem objetiva o host à esquerda, ok? Temos a perda de pacotes, todos eles com 0%, o status do ping está up, nenhum host está down, latência de cada um do ICMP, temos aqui nível de RX da RFU, nível de TX da RFU, bitrate de recepção RX, profile deste Ceragon, QAM deste Ceragon, temperatura da IDU, temperatura da RFU, TX rate, Tudo TX bem, profile. tudo bem. Explica, Arthur, o conceito, porque cada informação dessa varia de equipamento para equipamento. No caso especial, como você está monitorando um rádio micro-ondas Ceragon, ele Sim, trouxe tudo isso junto. Mas explica conceitualmente, senão, se for falar cada coisa aí, a galera talvez vai se. Como é que é? Talvez perfeito. a galera vai se enrolar. Você ainda visualiza a minha tela? Sim, sim. Vamos lá. Para mim sumiu, só um instante.
Só um minuto, vou interromper o compartilhamento. Voltou. Falha técnica, só um instante. Ferramenta de anotação. Pode desenhar aí, pode desenhar aí. Minha tela sumiu para mim. Falha técnica. Acontece, ué, acontece. Cadê a tela, hein? Acontece. Espera aí, deixa eu tentar fazer aqui. Ao vivo, todos também não visualizam minha tela. Na live, lá sumiu. Deixa eu tentar fazer aqui, Então, vamos lá, galera. Olha só, eu tenho aqui um servidor, tá? Isso aqui, como é que é? É um servidor. E aí, o que acontece? A gente tem, em geral, um equipamentozinho aqui. Você está vendo, Arthur, que eu estou desenhando? Perfeitamente, perfeitamente. No caso em questão, o que ele está explicando aqui é que aqui a gente tem um rádio Ceragon. Né? Tem aqui um rádio Ceragon. Esse rádio Ceragon que ele tem aqui tem algumas informações. Né? Eu vou botar aqui informação, por exemplo, uma delas é nível de sinal, sei lá, Profile, QAM. botar aqui taxa de transferência. Se eu falar muita coisa difícil, Perfeito. a galera não vai entender. Taxa de transferência. Ok. Então, o que acontece? Se der ruim lá nesse rádio, hein, galera? O servidor ele fica o tempo inteiro pingando aqui. O tempo inteiro. Então, pessoal, como ele fica o tempo inteiro pingando nesses rádios, ele pinga o tempo todo e coleta o nível de sinal. Como o rádio é uma coisa que o nível de sinal varia, que chove, venta, faz sol, a atmosfera terrestre modifica, aí essas coisas alteram o nível de sinal. Então, hora é menos 50, outra hora é menos 40. E o nível de sinal interfere na taxa de transferência. Quando o sinal fica ruim, fica muito saturado, aí a taxa de transferência diminui. Quando o sinal fica bom, a taxa de transferência aumenta. Então, o servidor, no caso que ele está mostrando, o Zabbix, galera, ele fica monitorando essas coisas. E ele estava mostrando aquele relatório desse monitoramento. Volta aí agora, mostra lá de novo aquele relatório, Arthur. Então, basicamente, temos ali colunas que mostram o nível de sinal, o nível de sinal da RX de recepção, nível de sinal de transmissão. Enquanto está modulando a largura de banda de transmissão entre os enlaces, né? Quanto que pode passar de dados ali entre o enlace, ele monitora o perfil, que é uma informação útil, relevante ao modelo do equipamento perante o fabricante, né? Monitora também outras informações, como... Agora, eu te pergunto, Arthur, Sim. todas essas informações foi uma string SNMP só ou você teve que botar na mão o IP host e cada parâmetro desse foi uma string diferente, foi uma nível diferente? Você cadastra cada host e aí você herda uma configuração, que é como se fosse um Tá, modelo, conhecido como template. entendi. Porém, este template tem que ser criado e aí você coloca cada informação. Entendi. Então, você deseja obter a temperatura. Você vai lá, coloca a configuração no modelo, no template, e aí você herda para 50 equipamentos, para um equipamento, enfim. Entendi. Sobre a tela de monitoração matriz de status, ela é muito interessante por dar uma visão geral. Você consegue ver 10 equipamentos
e fazer um diagnóstico ali, fazer uma análise, é um trabalho analítico, né? Vamos Mostra para a outras aí. próxima, que aí você pode tirar dúvida. Aqui é um exemplo de Hum. equipamentos ponto a ponto, da Ubiquiti, Ubiquiti, Jequiti, como vocês preferirem chamar. Jequiti, não. Jequiti é maquiagem. Vamos Jequiti é lá. maquiagem. Temos access points ali que funcionam diretamente com o ponto a ponto. Em outros casos, não. Como observamos aqui onde está o cursor, tem um access point aqui que tem 14 conexões. Não é mais um ponto a ponto, é ponto multiponto. A matriz de status, todas as cores ali em azul, são informações em transição para possíveis problemas. O alerta na cor azul aqui, que foi projetado por nós, indica que, ó, fica atento, não é um problema, nem um warning, só uma informação. E essa informação é relevante e útil para diagnóstico. É como se fosse um checklist. Entendi. Você vai conferir primeiro na sua rede o que está em azul, ou em amarelo, ou em vermelho. Ok? Entendi. Voltamos àquela matriz de status, aí eu paro com as matrizes de status, novamente ainda nos ABICs. Vamos conhecer agora os mapas. Vamos começar. Só por curiosidade, esse computador teu, ele é Macintosh? É Linux. Ah, Linux. Mas Só uso Linux há 12, 15 anos, quase 15 anos. e esse Zoom funcionou no Linux? Perfeitamente. Entendi. Em derivados de Red Hat, CentOS e Ah, tá. derivados de Debian funciona perfeitamente. Fala aí, então o que que é essa tela? Essa tela é uma rede de distribuição que eu projetei para um cliente. Não é um trabalho de um aluno, é um trabalho meu de implantação e consultoria. Coloquei de forma Hum, bem simples e intuitiva, onde localidades, setores da rede de distribuição são identificados e, através dessa identificação, você consegue classificar problemas. Por exemplo, temos aqui um bairro em uma cidade, um município, outro município que tem um bairro com problema, tem 2 incidentes, hum. outro bairro com um incidente, É um provedor? é um provedor. E onde está em vermelho é um switch ou um roteador que parou? É uma ilha. Aqui foi projetado baseado no mapa, segmentando bairro por bairro. Ao abrir o mapa, por exemplo, vamos pegar esse primeiro aqui em cima. Ao abrir esse primeiro mapa em vermelho, você cai na sede dessa empresa. E lá dentro, o data center, e assim, respectivamente, você vê os problemas Ah, tá. segmentados pelo data center. Tá, entendi. Do lado de cá, clientes de SLA prioritário, SLA nível 1, SLA nível 2, priorizando os clientes mais importantes da rede. Entendi. Ele monitorou que os clientes empresariais deles, né? Exatamente. Exatamente. Isso aqui já é antigo, já não vale mais Agora, nada. esse mapa foi feito aonde? Foi feito nos ABICs, em Nos Volta Abex mesmo. Janeiro, isso. Já tem bastante tempo essa implantação, por isso que eu posso exibir agora que não vale mais nada aqui para o provedor, não é mais relevante. Tudo bem. Outro mapa agora representando um layout básico, não é aplicável em produção. Isso aqui é um trabalho de um aluno da Artistas da Monitoração, que eu só quero mostrar a capacidade de você representar um biface, ou conhecido como Hum. desenho do seu REC, né? Mas o Zabbix, ele permite a construção desse mapinha? Ele desenha esse mapa. Na verdade, você desenha esse mapa nos Não, hábitos. entendi. Ele tem essa ferramenta de editar o mapa aí, né? Exatamente. Então, você pode desenhar os mapas e colocar as informações monitoradas aqui no mapa. Então, você tem uma imagem, um diagrama e a monitoração real time, a monitoração ao vivo. Quando o status de uma porta ficar down, ficará down nos ABICs. Vamos a outro exemplo, como esse daqui. Você pode ter todas as portas desenhadas de um Hum. switch e ver o tráfego em Pode tempo. botar um label com o tráfego que está rolando. Exatamente, um rótulo com o tráfego rolando, com uma VLAN, com quantidade de clientes conectados, temperatura, CPU, o que você desejar. Você pode Entendi. exibir. Outro exemplo aqui, também trabalho de um aluno, ele esboçou aqui um frame
como se fosse um switch, Datacom, uma CCR, Microtik, colocou as portas on e fez o cabeamento, colocou uma legenda ainda. A cor amarela indica uma VLAN. A cor verde das linhas indica outra VLAN. Ele não colocou a legenda, mas ele explicou isso para mim ao vivo. Mas isso dá a sensação de que é um cabo de rede. Exatamente. Exatamente. Então deveria ser um pouco mais detalhado. Novamente, o mesmo exemplo, né? Só para focar que você pode ter portas com status e o tráfego ali sendo exibido no diagrama. Mapas não tão belos, mas servem como exemplo que você pode colocar imagens de equipamentos. Você pode pegar uma imagem da internet e colocar no seu mapa. E aí, junto com a imagem, você coloca informações que são monitoradas, que veio de fato da coleta lá no equipamento, do seu rádio, do seu servidor. E o engraçado é que tudo isso é feito no próprio Zabbix. Tudo no Zabbix. A única exceção é se você editar a imagem para que ela fique mais bonita, apresentável. Então, por exemplo, a imagem da CCR, ela foi editada em um software de edição, tipo Photoshop. Ah, entendi. Então poderia até botar minha foto aí se quisesse, né? Exatamente, uma logomarca, ok? Entendi. Esse mapa aqui, não vou pular ele, que esse é um mapa... Não, volta aí, gostei do mapa. Pode botar, então, um mapa de verdade e botar uns luminosos em cima? Pode sim, pode colocar indicadores. Pode sim. Este em específico foi projetado pela Artistas da Monitoração e não é nativo dos Zabbix, mas só para representar, você pode colocar uma imagem de um estado, de uma cidade, de um bairro, um mapa de verdade, e colocar indicadores da sua monitoração. Entendi. Okay? Esses indicadores é como se fosse um labelzinho em cima. É um rótulo. Tá. Na verdade, é conhecido nos Zabbix como item, que é a informação monitorada. Então, quando você pega a informação monitorada, ela tem um nome chamado item, e você exibe no seu dashboard, ou perdão, no seu mapa. Tá. Você vê o byface dele aqui, tá perfeito com a fotinho e tudo do negócio, né? Exatamente. Ficou muito bonito mesmo. Ficou bacana. Outro exemplo aqui é para você fazer port chaining, bounding ou qualquer agregação de links. Você pode segmentar, colocar as portas ali em cima, na parte superior. Agora, depois que você cadastra o host, ele automaticamente já pega todo esse tráfego? Não. Você cadastra o host e vincula a um template, um modelo, que já tem um setup, uma configuração da monitoração. Então você fala, eu quero monitorar com este template que é para o meu equipamento, para a categoria do meu equipamento. Entendi. Ah, vamos lá, avançando. Olha esse que bonito. Outro byface, indicando portas on e off. Sim. No caso, se você Ah, peraí. Ele indica on e off, e se ficar off, ela fica vermelha? Exatamente. Caraca, muito bem feito. Muito bom, muito bom, Não, né? muito bom. Legal. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. É isso que eu estou vendo, porque deve dar muito trabalho fazer isso, né? É relativo, mas assim, basicamente o maior trabalho é manter, né? As mudanças na rede. Sim. Eu sei bastante disso porque eu fui dono de uma rede muito grande. Eu tinha mais de 600 elementos na rede. Cara, eu vou te falar, porra, é foda você conseguir deixar tudo atualizado. Entra cliente, sai cliente, troca equipamento. Exatamente. É por isso que antes eu fazia implantação, né, consultoria para diversos provedores. Em dado momento, eu percebi que era muito mais fácil os provedores levarem inteligência de monitoração para dentro da base e lá eles poderem atualizar a monitoração deles, criar a monitoração deles. Por isso que eu entrei com um treinamento. Entendi. Que aí a equipe pode montar o mapa, a lá vão ter. Outro exemplo? Você pode falar do seu curso aí também. Pode ser depois, se você quiser e tal. Olha, um rádio in perfeito, né? Isso, perfeitinho, bonitinho.
Agora, onde você conseguiu essa foto? Tu pega ela no Photoshop e bota aí, é? Eu pego na internet, né? Ou o aluno, que a gente ensina as técnicas, pega na internet, edita, ela recorta e pronto, já virou uma imagem. Se você editar uma imagem e resultado dela for uma imagem, você leva para os Zabbix. Zabbix. Entendi. Vamos lá. Aqui é um mapa com um plugin em PHP para os Zabbix, onde você pode até fazer uma integração com o inbox. E Você quando pode... você clica, ele já abre o inbox direto, já abre o put? Exatamente. Esse aqui abre o put, o inbox e o WinMTR, Entendi. que é um trace halt melhorado, né? Sim, 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 sim. Acabou agora a parte de mapas. Sem mais delongas, vamos para dashboards. O dashboard nada mais é do que um painel de controle. Tanto no Grafana quanto no Zabbix, teremos dashboards. No Zabbix, os dashboards você pode exibir tudo aquilo que você criou. Matriz de status, você pode exibir gráficos, você pode exibir mapas. Então vamos a um único exemplo que eu trouxe para cá, para não tomar muito tempo, de dashboard, onde colocamos um velocímetro e um mapa. Mas peraí, como é que você botou o velocímetro nesse dashboard? Nada mais é do que uma URL, você pode colocar um frame aqui, que é uma URL de um velocímetro. Ah, tá, 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 tá. Mas Então, toda vez que entra nele, ele ativa esse velocímetro? em alguns velocímetros é automático, em alguns você tem que clicar. Mas esse velocímetro está executando na máquina que você abriu o browser dessa URL, Executa no ou ele browser. executa executa no browser, né? Tá, tudo Mas bem. temos também, não trouxe aqui como exemplo, a monitoração de teste através de speed test, fast, No servidor. no servidor. Então, o próprio Zabbix monitora o teste de banda. Entendi. Não trouxe para cá, mas temos sim. Tem essa Então, opção. basicamente, né, novamente os mapas, diagramas de rede ao vivo, né? Tudo que está aqui Hum, é representado a rede em real time. Se mudar lá, após 30 segundos ou 1 minuto, muda os dados aqui, depende da configuração do servidor. entendi. Tá? Quando a gente fala real time, né, Alan, a gente fala pseudo real time, né? Computação não tem o tempo real. Vamos lá, vou fechar aqui. Acabamos aí um pouco dos Zabbix. Então evoluímos muito, saímos do ping e fomos aí para gráficos, telas, mapas. Agora vamos para Grafana. E Tá. aí vamos conhecer os dashboards. É importante salientar, Alan, e pessoal aí, é muito importante entender que tudo que está aqui foi monitorado pelos Zabbix. Então lá você poderia colocar no mapa, você poderia colocar no gráfico, na matriz de status, todavia, para condensar as informações em um layout mais apresentável, mais bonito, mais artístico, artistas da monitoração, vocês podem utilizar o dashboard do Grafana, a ferramenta que Uhum. exibe dados de forma incrível. Então aqui temos quantos clientes conectados no Access Point, frequência do Access Point, CCQ do Access Point, qualidade do Access Point nas conexões. Temos o SSID, que foi ocultado ali. Nível de sinal de um cliente, a gente pode monitorar até os clientes conectados no AP, na Access Point. Entendi. Quem monitorou foi o Zabbix. E na hora de exibir, a gente traz para o Grafana. Mais uma telinha. Monitoração de sites. Lembra daquela matriz de status? Dos sites, da caixa do visor? Caramba, então você transformou aquela matriz numa matriz também, só que mais agradável, né? Mais apresentável, isso aí. Mais artística, vamos falar assim, né? Exatamente. Mas eu tenho uma observação quanto a essa tela específica, Sim, o Arthur. diga-me. A parada é o seguinte, cara, se você ficar pingando muito um determinado grande server desse, ele pode ir lá e bloquear você. Igual o banco, por exemplo. Banco não responde a ping. Ou não responde ou não gosta de responder, entendeu? Por questões de segurança. Sim, isso é relativo, sabe por quê?
Porque, na verdade, é claro que isso é viável e acontece. Mas, assim, é tão ínfimo, né, um pacote ping da sua rede, né? E aí, a sua problemática, ela vai quando todo mundo começa a monitorar. Aí Entendi. a gente tem esse problema aí de ser negado o pacote ICMP, ser bloqueado o ping. Então, assim, basicamente, não é tanta gente que monitora o ICMP. Eu conheço clientes que não veem utilidade nenhuma em monitorar o site, por causa da infraestrutura de internet, roteamento dinâmico, e eles também não querem assumir a responsabilidade de saber se o Facebook está com o ICMP ok ou se a página carrega em 120 milissegundos, né? Porque temos ali a carga da latência Isso web. isso é uma coisa mais do próprio. Como é que é? Isso é uma coisa mais do próprio dono do site, né? O Isso, dono do LinkedIn está preocupado se o LinkedIn está funcionando, né? Cara, essa exatamente. tela está maravilhosa, todas as principais redes. Maravilha. Vou passar aqui um pouquinho. Monitoração de GPON, GEPON, tecnologias de Ah, FTTH, Fiber Home. Temos a CPU da placa, as duas CPUs, temperatura das duas unidades no chassi, uso das portas PON, quantos usuários, quantas ONTs, ou conhecida mas como espera aí, aqui em cima, que número é esse aqui? 355? 355, E aqui? 373, 373. Tá, tá. E o Então, que é esse? 355 online e 373 autorizadas na OLT. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi lá no manual da Fiber Home, pegou as MIBs e jogou aí dentro para poder captar essa informação? Basicamente, na monitoração via SNMP, a gente pega os dados através de uma documentação ou de MIBs. E aí, em posse de OIDs, a gente pode apontar para o objeto, por isso que é chamado OID, Ah, Object tá, ID, tá. Tá, tá, tá. a gente aponta para o objeto que é a temperatura. Entendi. E o que é esse treco aí do lado? Isso São as aqui. bolinhas que representam as portas em uso. É que é interativo. Quando você clica na maior bolinha, mostra qual é a porta PON que está com maior uso. E Tem quantos mais. clientes tem? Uhum. Isso aí. Entendi. Isso aí está com o nome do teu cliente? Você não tem um ao vivo que possa mostrar, não? Ou está com o nome e vai pegar Nesse mal? momento eu não tenho. Eu tenho alguns clientes, mas eu não preparei para apresentação. Eu não gosto de fazer improviso. Tudo bem, tudo bem. Mas pode ficar para uma outra live. Não, não, eu me interessei por essa bola aqui, achei essa bola meio doida. O que significa a bolinha menorzinha? Menos cliente na porta POM? Exatamente. Nossa, que doido, que bonito, né? Isso é o Grafana, né? Isso. E aquelas bolinhas lá, que são interativas, você clica e vê, você pode ter as informações aqui embaixo nesse gráfico de barras, onde tem as barras coloridas. Que são essas barras? São as portas? Uso das portas PONs, tanto com online quanto com autorizadas, para você comparar. Hum. E embaixo tem um alerta Mas da peraí, temperatura. o que é o de cima e o que é o de baixo? A de cima é a quantidade de autorizadas e a de baixo é a de online. Ah, tá, tá. Não significa que está todo mundo usando. Tudo bem, tá certo. Igual aqui o primeiro aqui, ó. Tem autorizado 3, mas só estão usando 2. Isso. Entendi, entendi. Caramba, muito bem, muito bacana isso. Também é através de ID isso aqui? OID, SNMP e Zabbix. Exatamente. Posso passar É mais um bom pouquinho? que. Peraí. É bom que se o provedor que monta uma redezinha FTTH, ele tiver aí, vai gastar dinheiro com isso, mas sei lá, se ele botar, por exemplo, cada CTO uma porta POM, ele meio que está monitorando até a caixa, né? Exatamente. Exatamente. Não é o caso, porque vai gastar muito dinheiro, mas enfim, dá para monitorar um lado da rua, outro lado da rua, monitora a fibra fisicamente, né? Exatamente. Exatamente. Tá bom, vamos lá. Novamente, lembra daquela matriz de status do Seragons? Olha como ficou bonita. Então o Grafana ele dá um visual bonito para a coisa, né? Exatamente.
Ele gera conteúdo de qualidade, apresentável, mais inteligível, pouca interpretação. Você vê, aqui é um milissegundo para o rádio, está alcançando o rádio facilmente. Isso aqui, QM, profile, bitrate, bababá, nível de sinal, menos 60, tá bom, tá bem laçado. Tensão, temperatura e temperatura. Caramba! Para Temperatura. detecção, o interessante, né? Você falou sobre nível atmosférico, duto térmico, né? Para a qualidade do enlace, então monitorar a temperatura e olhar a variação de sinal ao vivo. Ah, sim, aí a temperatura sobe que você vai ver que o sinal piora. Exatamente. Verdade, verdade. Muito bonito. Monitoração de tráfego em portas em qualquer equipamento com SNMP. Isso que é interessante nos ABICs. Ele utiliza o padrão SNMP declarado em ETF, em RFCs. Quase todo e qualquer equipamento que tenha o protocolo SNMP, você pode monitorar o tráfego na porta imediatamente. E aí a gente leva para o Grafana bonito assim. Engraçado que antigamente, não sei se você sabe, só fazendo uma pausa aqui rapidinho, Arthur. Beleza. Volta aqui nossa tela aqui. Acho que você vai voltar para isso aí. Eu tô adorando, tô adorando. Fazendo uma pausa aqui. Antigamente, o SNMP era um protocolo de uso para configurar equipamento de rede. Hoje em dia, alguns equipamentos, muito poucos, ainda permitem serem configuráveis via SNMP. Só que o SNMP ele ficou mais para leitura de parâmetros do que para configuração. Você acompanha isso também comigo? Exatamente. O protocolo é Simple Network Management Protocol, protocolo de gerência, administração, configuração e leitura de dados. Então, como você disse, é interessantíssimo observar que você pode configurar equipamentos, mas hoje é amplamente difundido o uso da monitoração, a coleta dos dados. Exatamente. E aí, o que acontece? Mudou. O protocolo é o mesmo, mas assim, o sentido da coisa mudou. Ele ficou mais para visualização, né? Isso aí. Isso aí. Entendi. Vamos lá, volta lá para a tua tela que eu tô amando, cara. Maravilha. Peraí, só mais um pouquinho. Pronto. Então, aqui temos os tráfegos em VLANs. Foi focado em uma interface virtual, uma EtherType 135, 53, uma interface Ethernet virtualizada, VLAN. Agora, engraçado que por que o gráfico de cima está de um jeito e o tá do outro? Formatação mesmo. Na verdade, a métrica é um pouco maior em cima, 2.5 gigabits, e embaixo está na faixa de 750. Então, foi ajustado o gráfico para caber as duas variações de métrica. É download e upload aqui? Isso. Tráfego de entrada e tráfego de saída, download e upload. Além de, é claro, um exemplo claro de quando algo dá errado no sistema. Você monitora, mas não atualizou a sua monitoração. Você não tem a inteligência na sua empresa para monitoração. E aqui, ó, uptime do sistema. Está NA, um valor não conhecido, não foi disponível. monitorado. Assim como embaixo, temperatura do processador. Alguma coisa quebrou, alguém não atualizou, ajustou a monitoração, fez uma atualização na rede, talvez de firmware, e aí a monitoração falhou. Não temos a informação de uptime e não temos a informação de temperatura. Vamos para a próxima tela. Outro layout, aquela matriz de status com sites. A gente pode embelezar ainda mais, colocando aí redes sociais, jogos e diversos. O ícone é latência e perda de pacotes, bem simples. Ok? Ficou lindo essa tela. Maravilha. Ficou Tem alguma muito, observação? Latência e perda de pacotes aqui, ok? ficou muito bonito, né? E o provedor está funcionando bem, pelo visto, esse provedor aí, né? Tá tudo muito legal, tá muito legal. As latências aí dentro do razoável, né? Isso aí. Embora eu acho que ainda poderia ser um pouquinho melhor para o Google, tá fraco ainda, 47 tá fraco. Exatamente.
Poderia ser um pouquinho melhor, uma perda de pacote zero. Yahoo tá legal ali, 177 milissegundos para o Yahoo. Cadê o Yahoo? Lá Ah, embaixo. sim, verdade. Esse aqui já está. Mas Yahoo, acho que não deve ter CDN no Brasil, sei lá. Eu não sei, mas de fato ali foi especificado, o cliente toma a decisão sobre a latência. Então, acima de 200 milissegundos que é alertar. Então, por isso está tudo verde. Entendi. Novamente, ONUs, FTTH, Fiber Home, total de Hum. ONUs. E o mais legal, o nome de cada cliente ali que tem problema de sinal. Ah, os que estão saturando próximo da sensibilidade mínima. Ele começa a avisar aqui. Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso esse projeto. Temos total de ONUs autorizadas, causa da desconexão, por exemplo, loss, lobby, carry fails, dying gasp, são os sinais que a GEN envia, o último pulso que essa ONU envia sobre o status do, por que foi interrompida a conexão, né? Sim. Então, temos Existe aí... sensibilidade da OLT também. Todo mundo pensa que a sensibilidade fica só na NU, mas a Exatamente. OLT também tem a sensibilidade dela. Isso aí. E agora, borda. Vamos falar de qualquer equipamento de borda, mas nesse caso específico, o dashboard é de um Huawei NE20. Temos o status da caixa, up, CPU 34%, tráfego de entrada e saída agregado, está ali 2.5, perdão, de uma interface específica selecionada, temos aproximadamente 2.5, 3. Agora, do outro lado, várias interfaces, cada uma delas focando em um peer, em um IP dedicado ou em um trânsito. Então, o gráfico da direita é focado em peer, IP dedicado e Não, mas trânsito. peraí, deixa eu tentar entender. Esse gráfico aí da direita que você está mostrando, com vários volumes, Sim. o que seria isso? Seria as interfaces? São peers de sessões BGP. Ah, tá. Mas é o volume de tráfego de cada peer? Exatamente. A galera não vai entender o que é peer. Para a galera entender, é o volume de tráfego de cada conexão com o servidor. Com o servidor BGP, exatamente. Então, quando você fecha lá com o Autonomous System, você estabelece a sessão, e aí você vai decidir se é um peering tradicional ou se é trânsito. Ou se não tiver o BGP, será um dedicado, um cliente dedicado. Esses 3 tipos de clientes você pode monitorar. Você pode ter separado em telas separadas ou colocar tudo agregado assim. Embaixo temos rotas, prefixos das sessões na caixa, no roteador BGP. Então, o ASN do Google, por exemplo, recebeu 611 prefixos em sua tabela de roteamento. Caramba! Então, assim, isso aí é meio que um monitoramento de um BGP completo. Exatamente. Exatamente. Ao lado, informações técnicas relevantes. E esse gráficozinho aqui, peraí, só um minutinho. Só para tirar. Esse gráfico aqui é o AS de cada coisa? Exatamente. O AS e quantos prefixos? E por que ele fica mais vermelho ou mais amarelo? O que faria a diferença É a entre um e o outro? quantidade de uso, né? Quanto maior o número, ele varia para o laranja, por exemplo. Quanto menor, ele fica no vermelho. Ah, tá. Igual Porque aqui, é preocupante 39. você receber menos prefixos. Ah. Então, quanto mais prefixos. Aconteceu alguma coisa do outro lado, está recebendo menos prefixo, você começa a se preocupar. Exatamente. Ao lado, Continua. FIB e RIB da sua caixa, do seu BGP. Então, você Para consegue ver. a galera que está nos assistindo, talvez não saiba o que é, a FIB e a RIB é o número de IPs que chegam no roteador, tá? 192.168.030, 192.168.040. Chegou esse IP no roteador? Isso é uma entrada na tabela FIB e uma entrada na tabela RIB.
Exatamente. Didaticamente, que eu estou explicando, tá? Claro que isso se aprofunda para quem não sabe. De forma mais simples, né? Que a gente tem que ter o hábito, o Arthur, de Sim. ser professor, né? Porque às Sim, vezes sim. a gente fica conversando entre dois profissionais especialistas, né? Aí a gente começa a falar um código aqui que ninguém entende. Exatamente. Ah, você está vendo o ESN da tabela, o prefixo do router da tabela FIB? E, pô, a galera não entendeu nada do que a gente falou. Exatamente. Vai, vamos lá. Adorei essa tela. Esse é o ES1569, o ES do Google. Está estabelecido, conectado, recebeu 611 prefixos e a sessão está apta há 2 dias. Tá, mas por que tá esse gráfico aqui que parece um VU assim, de um mixer, que é verde, amarelo, Foi vermelho? formatado assim, eu que escolhi, no caso, colocar essa barrinha, Mas o que faz ficar verde, o que faz ficar amarelo, o que faz ficar vermelho? a quantidade de prefixos novamente. Ah, tá. É porque como é um peer importante, você fez uma barra exclusiva, não é isso? Exatamente, com diferente. Coloquei até a cor verde ali para indicar. Embaixo temos os transceivers, os módulos GBIC ou variantes de módulos óticos. Entendi. FFP, XFP, qualquer JSP, XFP. Qualquer variante de módulo ótico na caixa. E o interessante é que nessa tela eu não mostro, mas eu tenho um vídeo para mostrar aqui rapidamente. Isso daqui é dinâmico. Isso aqui não é estático. Você não está vendo uma coisa que foi desenhada e vai ficar assim. Você clica e seleciona o seu troubleshooting, a sua análise. Vou te mostrar aqui. Então, vou passar isso aqui que a gente vai ver o vídeo para Não, não ter. eu sei que isso não é estático. Você tirou um print para fazer a apresentação, né? Quem está nos assistindo tem que ter essa compreensão, tá, gente? Isso aí muda o tempo inteiro. Ah, gostei do print. Mostra aí. Esse print é do Zoom do nosso treinamento da Artistas da Monitoração. Vou fazer um jabá aqui, que a gente ensina mão na massa. A gente ensina desde entrar no equipamento, configurar o equipamento, monitorar e desenhar as telas. E ali são alunos presentes ali comigo, Arthur Brasil, vários alunos em turma, aprendendo os ABICs e grafana. Só isso. Aqui no caso a gente está coletando IDs de um router OS. Show de bola. Olha que tela linda. O que é isso? Concentradores PPPoE. Quantidade de usuários online, CPU e ping. Poderia botar PPS? Poderia. Pacote por Podcast, segundo? multicast, pacotes por segundo também. Isso aí. Outro exemplo, um pouquinho maior, né? E acabamos não. Essa é a mesma tela de ponto a ponto, access points, ponto multiponto, de Ubiquiti, E o e que é esse percentual do Air Max? percentual da qualidade do protocolo Air Max na conexão com o cliente. Então, esse cliente está com 31%, o outro cliente com 48%. Entendi. Podemos observar que tem um cliente aqui que está com sinal menos 68%, o Air Max está em 31%. O outro cliente com menos 49% está com 48% de Air Max. Ah, então quanto melhor o sinal, melhor o protocolo Air Max chega próximo de 100. Relativo, isso, exatamente. Aqui, BGP, outra forma de monitorar BGP, a colorização foi feita por um aluno. Então, a porta down está em azul. Ele gostou de azul e a porta down é azul. O aluno tem direito a decidir, né? Sim, claro, claro, claro. Melhor do que Então, aquele aqui é verde. uma CCR sendo monitorada toda a parte da CCR, desde fan, que é o Mas tem cooler. uma. Fala. Tem o cooler, tem CPU, consumo de energia, temperatura. Tem uma parada interessante, tá? Que eu tô observando nesse gráfico aí, pelo que eu tô vendo, foi um aluno de vocês que fizeram, né? Uhum. Essa rede dele tá com uma saída muito reta. Olha isso. Não tem variação, né? 18 horas tinha 600 mega. 11h30, os mesmos 600 mega. Na Exatamente. verdade, isso aí é um indicativo de que a porta dele está topada e ele tem que aumentar o tamanho do link dedicado.
Eu acredito que sim. Eu acredito que Eu sim. estou errado ou tem algum erro no que eu estou falando? Tem algum erro aí? Essa implantação ela foi feita há 3 anos atrás, eu não me recordo, mas acredito que seja isso. Acredita que ele está precisando fazer um upgrade, né? É, por aí. Aqui, Huawei, no caso, OLT também. Então, ONUs autorizadas, ONUs online. No caso, por que pouca quantidade? Foi utilizada uma OLT para homologação. A gente não monitora direto na rede. Começamos com uma OLT com uma ONU, colocamos outra, montamos a Agora, monitoração. eu te pergunto o seguinte: você fez esse modelo aí do. Isso é um dashboard do Grafana que você fez para um cliente, ou Sim. um aluno montou, não sei qual dos dois. Mas a pergunta é a seguinte: você pode pegar esse dashboard, copiar e colar num outro? Então, você pode exportar o dashboard como se fosse um modelo e levar para outro local. Todavia, lá você deve ter os mesmos padrões de métricas. Não, aí vai ter que configurar os hosts. Isso, lá nos ABICs. Ah, tá. Entendi. Então pode exportar esse modelo aí para aproveitar bonitinho esse gráfico bonitinho aí, etc, né? Perfeito, exatamente. Não é recomendado pela artistas da monitoração, eu não recomendo. Por quê? Porque esse fator de você ter o dashboard do Grafana projetado as métricas dos ABICs pode gerar conflitos. Pode? Então isso não é perfeito, não é? Se você estiver com o mesmo modelo de template nos ABICs que foi projetado o Grafana, não haverá conflito. Entendi. Porta ONU, porta POM, outro modelo, é só para mostrar que você pode montar qualquer layout. ONU Optical Power, porta POM 11.1.10 e o RX de uma ONU nessa porta POM. Vou passar mais uma aqui, mostrando que o Grafana funciona em layouts responsivos, ou seja, você pode abrir o dashboard do Grafana tranquilamente, sem perder nenhum dado, sem cortar nada da sua tela, em um celular ou tablet. Ele é responsivo, Exatamente. totalmente responsivo. O Zabbix não é totalmente responsivo, ele vai encolher um pouco a tela, e aí você vai ter lá umas partes um pouco complicadas de manipular. Mas o Mas Grafana existem é. programas para os Zabbix, que você pode ver a monitoração dos Zabbix no Android, no iPhone e no Windows Phone. Tá, o que mais? Vamos lá. Maravilhoso essas coisas. Exemplo do que é esperado para um provedor. É bem simples, isso daqui é de 2017. Um sistema que contém ali monitoramento na primeira tela, parte superior. Banco de baterias, as voltagens com aqueles velocímetros. As tensões. Tensões. Tensões Corrente e da tensão. bateria. Então, ali a gente Tensões só da monitora a bateria. tensão, não monitora a Tá, corrente. Amperagem não. Só tensão, voltagem. sim. Do outro lado, são os pings para os dispositivos que respondem à tensão. Uhum. Então a gente pinga os dispositivos à tensão à direita superior e à esquerda inferior são os pings para os rádios que estavam naquele site, naquele POP, no banco de baterias. Isso aí é um NOC de um cliente, né? Exatamente. E à direita inferior, rádios da Cambium, onde a gente monitora o jitter, a frequência e o tráfego. Somente isso. Jitter, frequência, MAC address e tráfego de cada access point. É interessante para a detecção de ruídos, problemas de transmissão no access point da câmbio. BGP de outra forma, feito por um aluno, tá? A mesma BGP lá, só que de outra forma, tá? Ah, é o mesmo BGP, só que de outro jeito, né? Que tantas CPUs são essas? Não, assim, quando eu digo mesmo BGP, é o protocolo. Não, eu sei, eu entendi. Aqui no caso, É um alto monitoramento de BGP, né? no caso aqui é um Cisco ASR 1002, tem BRAS também, tem seções de PPPoE agregadas ali.
e temos a quantidade de CPUs que tem nesse dispositivo. 9 CPUs. Pessoal que está nos assistindo, talvez você não saiba o que é BIRAIS, mas BIRAIS é o concentrador PPPoE, onde as conexões PPPoE ficam. Exatamente. Então, prosseguindo, Fiber Home com outro layout de OLT. Então, ou seja, pessoal, é muito importante entender que você desenha a sua tela, você esboça o que você quer na tela, desde que você tenha monitorado no Zabbix. Perfeito? Muito bonita essa tela, muito bonita. Access Point de outra forma, aquele mesmo do Ubiquiti. E acabou os dashboards. Agora vamos a um vídeo para entender aquele BGP rapidão. Temos aqui a interação. Apesar da resolução não ser muito boa, temos um Não, Huawei dá para ver legal, dá para ver. Dá para ver? Tá. Temos informações gerais que você colapsa, esconde, oculta. Você pode passar ali interativamente e ver as informações, clicar, esconder. Você pode ver o tráfego de uma interface, de um transaver, de uma seção de AS. E lá nesse menu, você troca de AS para o diagnóstico. É interativo. Estou fazendo o troubleshooting de 2 AS agora. Agora o terceiro. Caraca, automático, né? Isso aí. Não precisa ter uma tela estática, né? Exatamente. Isso é do Grafana? Do Grafana. Essa funcionalidade serve para clientes, para interfaces, para sessões BGP. Qualquer coisa que você monitorou, você pode criar uma tela dinâmica, quase como se fosse um programa, onde você clica e visualiza somente o que você deseja. Você pode mudar a interface, eu vou verificar a interface de agregação. Lá embaixo mudou o tráfego da interface. Vou mudar agora o tráfego da interface para outra. Arthur, você conhece um protocolo chamado MQTT? Conheço. O Grafana recebe e trata os dados do MQTT? Se você colocar um script no Zabbix, coletando, não é mais o SNMP, é outro protocolo. Tá. Esse protocolo aí de mensagens e filas, você pode monitorar via script no Zabbix. Então eu tenho que botar o MQTT no Zabbix e integrar o Grafana com o Zabbix. Isso. É claro que é importante salientar que não é possível monitorar nativamente no Zabbix. Você deve desenvolver um script que entrega o resultado. Então o Zabbix não lê os traps MQTT, né? Não. Você pode receber via log, você pode receber via script. Mas quando eu falo nativamente, é que o Zabbix já tem isso lá no menu que você configura. Entendi. Tá? Agora você pode receber num syslog, no arquivo de log dentro do seu servidor e ler. Você pode receber via script e ler. Entendi. Vamos lá. Acabou o vídeo, né? Vamos fechar esse vídeo. Muito bom essa interação aí, tá? Adorei. Você pode monitorar. Que lindo! Você pode monitorar uma câmera, um string de IPCAM, e colocar um layout da sua rede. Acabou o vídeo, deixa eu abrir de novo. Não, volta de novo lá. Essa câmera veio da onde? É câmera IP? Câmera IP. Interessante, hein? Então você pode pegar um mapa. Esse mapa à direita, ele foi desenhado lá no Zabbix. Então você pega o mapa desenhado lá, coloca no seu dashboard, coloca as métricas e, se quiser, coloca uma câmera ali. Então, videovigilância, né? Você pode trabalhar com monitoramento para sua rede, colocar o seu site, seu POP. Se tem uma câmera lá para você saber se alguém invade o ambiente, para monitorar a segurança do POP do site, você pode colocar.
Maravilha? Tem mais? Apresento mais? Mas, claro, tá maravilhoso isso aí, tô adorando. Agora aqui um vídeo de um aluno, onde ele mostra o dashboard dele, com as formatações dele, cores dele. Ficou bem feito, hein? Esse ficou muito legal. Agora, esses gráficos são elementos que você cola, estica. Exatamente. Totalmente redimensionável. Tem Você como pode colocar ele. você, tem como você entrar aí no teu computador, no dashboard desse do Grafana? Mostrar os A gente elementos? pode fazer isso em outra live. Você pode agendar. O que você acha? Não, aí agora, queria ver aí agora, rapidamente. Tá, deixa eu terminar mais um vídeo, então. Tá, deixa, vai lá. Vamos agora para Não é uma aula completa, não. Eu queria ver por alto, para mostrar para a galera. Olha esse que maravilhoso. Fiber E, Home também, o e LT. também, e também, e também interativo, né? Exatamente. Você escolhe a OLT, ele mostra informações da OLT. E agora, o mais legal, você escolhe o cliente e ele te dá a informação do cliente. Caramba! Deixa ele escolher aí. Vamos ver, tá rodando o vídeo, né? Você vê, ele botou um cliente residencialzinho aí, que é esse Felipe, e ele deu o que do cliente? Ele deu TX, RX. Os campos do cliente são só TX, RX e qual a POM que ele está. Sim, sim. Também não tem mais o que ver, não, né? Basicamente é só isso. Mas geralmente quando o cliente liga, não tem nada, tá? Poste caído na rua. Esse dashboard é muito antigo, muito, muito, muito antigo. Foi um dos primeiros que eu fiz. Hum. Então ele não tem colorização, não tem cor, não tem formatação. Eu só colocava as informações, entregava e deixava o cliente decidir a cor. Você que fez um dashboard aí do Covid? Não, não. Foi Não. um pessoal do grupo lá que eu gerencio, da Artistas da Monitoração. Eu auxiliei em algumas coisas, mas não fui eu oficialmente que fiz. É Tudo bem. todo mérito. Eu até